Imagine passar horas lutando contra uma tempestade. Remar com todas as suas forças. Fazer tudo certo, obedecer a Deus e, mesmo assim, sentir que sua vida está afundando. Talvez seja exatamente assim que você se sente hoje. Você ora, você trabalha, você faz o possível para permanecer firme, mas parece que quanto mais luta, mais o vento aumenta. Se esse é o seu momento, não saia desse vídeo antes do final, porque existe um detalhe na história de Pedro andando sobre as águas que quase ninguém percebe. E talvez seja justamente essa verdade que Deus queira usar para fortalecer o seu coração hoje. Nossa leitura está em Mateus capítulo 14. Pouco antes dessa cena, Jesus havia alimentado milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Os discípulos tinham acabado de presenciar um dos maiores milagres das Escrituras. Era natural imaginar que, depois de um dia tão extraordinário, tudo ficaria mais fácil. Mas aconteceu exatamente o contrário. Jesus ordenou que eles entrassem no barco e atravessassem o mar. Preste atenção nisso. Eles não estavam naquela tempestade porque haviam desobedecido. Eles estavam ali porque obedeceram. Essa é uma das primeiras lições dessa passagem. Seguir a vontade de Deus não significa viver sem tempestades. Significa nunca enfrentá-las sozinho. Enquanto o barco avançava lentamente, o vento aumentava. As ondas batiam contra a embarcação. Os discípulos remavam, mas parecia que não saíam do lugar. Você já teve essa sensação? A de fazer tudo o que pode e ainda assim sentir que a vida não avança? Talvez seja no casamento, nas finanças, na saúde ou na sua própria caminhada espiritual. Naquela madrugada, os discípulos estavam exatamente assim, cansados, assustados, sem enxergar uma saída. E o mais difícil era pensar que Jesus não estava com eles no barco. Mas o que eles não sabiam é que, enquanto lutavam contra o mar, Jesus orava por eles no monte. Que contraste, hein? No barco, medo. No monte, paz. No mar, desespero. No alto, o Filho de Deus intercedendo. Às vezes, nós também pensamos que Deus está distante apenas porque não conseguimos vê-lo agindo. Mas o silêncio de Deus nunca significa abandono. Quando a madrugada chegou ao momento mais escuro, algo apareceu sobre as águas. No começo era apenas uma sombra. Os discípulos ficaram aterrorizados. "É um fantasma!" gritaram. O medo faz isso. Ele distorce nossa visão. Às vezes Deus está vindo ao nosso encontro e nós pensamos que tudo está perdido. Então uma voz rompeu o barulho do vento. "Coragem! Sou eu, não tenho medo!" Perceba que Jesus não começou acalmando o mar primeiro. Ele acalmou o coração. Porque um coração cheio de paz consegue enfrentar tempestades que destruiriam alguém dominado pelo medo. Foi então que Pedro fez um pedido inesperado. "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro." Jesus respondeu apenas uma palavra: "Venha!" Nenhuma explicação, nenhum discurso, apenas um convite. Pedro saiu do barco, deu um passo, deu outro, e para surpresa de todos, começou a caminhar sobre as águas. Mas existe um detalhe que quase sempre passa despercebido. Pedro não caminhou porque era mais forte dos outros discípulos. Ele caminhou porque confiou na palavra que havia recebido. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, o impossível se tornou realidade. Mas a Bíblia diz, reparando na força do vento. Pense nisso. O vento não ficou mais forte. As ondas não aumentaram. A tempestade continuava exatamente igual. Quem mudou foi Pedro. Ele tirou os olhos de Jesus e passou a olhar para aquilo que o assustava. Foi nesse momento que ele começou a afundar. Talvez seja a maior lição dessa história. O problema nunca foi a tempestade.
O problema foi permitir que a tempestade ocupasse um lugar maior no coração do que a presença de Cristo. Quantas vezes fazemos exatamente isso? O diagnóstico parece maior do que a promessa. A dívida parece maior do que a esperança. A preocupação fala mais alto do que a palavra de Deus. E sem perceber, começamos a afundar antes mesmo que a tempestade termine. Mas é aqui que essa história revela toda a graça de Deus. Quando Pedro começou a afundar, ele não fez uma oração longa. Ele apenas clamou: Senhor, salva-me! E a Bíblia diz uma palavra maravilhosa: imediatamente. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Que esperança existe nisso? Jesus não esperou Pedro afundar completamente. Não o abandonou por causa do seu medo. Não desistiu dele por causa da sua fraqueza. Ele simplesmente estendeu a mão. Talvez seja exatamente isso que Deus queira dizer ao seu coração hoje. Você pode sentir que está afundando. Pode achar que suas forças acabaram. Mas, se ainda consegue clamar pelo nome de Jesus, saiba que a mão dele continua estendida. Quando Pedro e Jesus voltaram ao barco, o vento finalmente cessou. Primeiro veio o encontro, depois o socorro. Só então veio a calmaria. Talvez você esteja esperando que Deus mude as circunstâncias para voltar a ter paz. Mas essa história nos ensina exatamente o contrário. A verdadeira paz nasce quando escolhemos manter os olhos em Cristo, mesmo enquanto a tempestade ainda sopra. Se esta mensagem falou ao teu coração, escreva aqui embaixo nos comentários: Senhor, meus olhos permanecem em Ti. Que essa frase seja mais do que um comentário, seja uma oração, uma decisão. E antes de encerrarmos, ore agora comigo. Senhor Jesus, quando os ventos da vida tentarem roubar a nossa esperança, ajuda-nos a manter os olhos fixos em Ti e ensina-nos a confiar mais na Tua voz do que no barulho das circunstâncias. E se em algum momento começarmos a afundar, lembra-nos de que a Tua mão continua estendida para aqueles que clamam pelo Teu nome. Fortalece a nossa fé e conduz nossos passos todos os dias. Amém. Querido irmão e querida irmã, nunca se esqueça desta verdade. O vento pode continuar soprando, mas nenhuma tempestade é maior do que a mão de Jesus estendida para aqueles que confiam nele.